outro assunto que gera bastante polêmica também, e até mesmo uma revolta, é que o presidente do CNJ, o Edson Fachin, assinou uma ordem que blinda as informações sobre os supersalários dos titulares de cartórios. E já tem gente se perguntando por que isso é segredo, e quem conta pra gente, então, é o Mano Ferreira para trazer as informações. Pois é, David, os cartórios no Brasil vivem uma situação muito inusitada, porque eles são, ao mesmo tempo, públicos e privados. De um ponto de vista do funcionamento do cartório, são como se fossem empresas privadas e muitas vezes desejam ter as prerrogativas, inclusive, de sigilo a respeito do pagamento para os titulares de cartório, na lógica de uma empresa privada, que diz, não, isso aqui é nosso e não interessa, a sociedade não tem o direito de saber. Mas, ao mesmo tempo, para ter a prerrogativa da ação, se trata de um monopólio público, inclusive submetido a concurso público há muitos anos, né? Então, é um Frankenstein brasileiro, porque é um monopólio de uma prerrogativa pública de dar a confiança aos documentos, e a gente sabe que muitas vezes acaba atuando com aquela velha lógica brasileira da criação de dificuldade para a venda de facilidade. Qualquer um que já foi no cartório e tentou lidar com a burocracia brasileira já passou por aquela situação de cumprir todos os requisitos em tese, mas você chega lá na hora do cartório e surge um novo requisito magicamente. Ao longo do processo, muitas vezes, isso vai ocorrendo de uma forma que prejudica a produtividade da economia e da sociedade brasileira, e isso ocorre com a proteção do monopólio concedido pelo Estado. Então, a gente precisa lidar com essa crise de identidade, com essa esquizofrenia institucional. Ou a gente acaba com o monopólio dos cartórios, ou a gente trata como entidades públicas e, portanto, traz transparência para que a sociedade acompanhe e, quem sabe, pressione por mudanças. Pois é, porque em muitas cidades, né, por exemplo, cartório de registro civil, a pessoa vai se casar ou até mesmo registrar uma morte de pessoa parente que morreu, ela precisa somente de um cartório. Tem um cartório, às vezes, numa cidade, que nem Presidente Prudente é o caso da minha cidade, tem um cartório somente. Então, vira uma espécie de monopólio. Tá certo que tem um concurso que é realizado, só que em algumas localidades, o salário mensal passa de R$500 mil. Então, mas não é salário, da blindagem, né? Não é salário. Vamos também deixar as coisas às claras. Primeiro que nada justifica... Como que a gente pode classificar, então, Gesualdo? Nada justifica a falta de publicidade. Isso não. É um serviço público, como bem disse o Mano, prestado de acordo com a Constituição, mas o titular do cartório, o tabelião, ele não recebe salário, ele recebe pelo serviço que ele presta. E quem impõe o valor ao serviço que ele presta é o Estado. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, o cartório de registro de imóveis, que geralmente é visto como aqueles que mais faturam, o valor é tabelado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E desse valor, se um dia você que nos assiste, pegue uma certidão expedida por um cartório desse, mais de 48% dos valores vai para o Estado. O Ministério Público recebe, Tribunal de Justiça, o Estado recebe 2 vezes, tanto o Estado quanto a Secretaria da Fazenda. Então tem um monte de gente que mama em cima disso também. E é por conta disso que os valores são tão altos. Nada justifica valores expressivos assim. Porém, não é salário. Não recebe do Estado. Recebe do serviço que eles prestam de acordo com os valores que são expressos pelo próprio Estado. Portanto, o que está errado? Tabela. E tem... Mas eles recebem, assim, muito mais do que um ministro do Supremo Tribunal Federal. Para mim, está errada a simples existência dos cartórios. Isso é uma loucura. É uma loucura. Por que qualquer advogado não pode certificar que um contrato celebrado entre as partes é válido? Uma compra e venda de imóveis... Mas isso acabou. Por que você... A assinatura digital hoje supre qualquer forma de reconhecimento de Então eu vendo um imóvel e faço assinatura digital. Mas reconhecimento de, por exemplo, registro de nascimento. Não tem como não ser o Estado. Registro público de cartório de imóveis só existe no Brasil, é verdade. Só existe no Brasil. É herança dos portugueses. Nos Estados Unidos, basta que você declare na sua certidão, na sua declaração de imposto de renda. Exatamente. A gente tem uma série de criação de dificuldades para a venda de supostas facilidades. Isso precisa acabar. Hoje teremos a tecnologia blockchain. A tecnologia blockchain pode superar muito esses serviços.
Mas eu acho que a gente também tem que colocar um pouco a bola no chão. O mundo ideal seria, nem vamos precisar de cartório, somos todas pessoas honestas, a gente consegue certificar a autenticidade de um cartório pelo advogado. Mas a gente sabe que grande parte da motivação de tamanha burocracia é a quantidade de fraudes que a gente tem aqui no Brasil. E isso, infelizmente, é uma realidade. Aí eu trago um outro... Tá funcionando, Ani? Não, então, o que eu trago é o seguinte: os cartórios, eles funcionam como uma forma de tentar desjudicializar certas questões, porque a gente tem um poder judiciário que também já foi objeto de inúmeras discussões aqui no nosso programa, que é demorado, muito caro, enfim. Então, os cartórios, eles funcionam nessa tentativa de tentar tirar do Poder Judiciário uma série de questões. Se você me dizer assim, tá funcionando, a minha experiência atuando na área de direito de família é que os cartórios ajudam muito. Porque muitas coisas que eu demoraria anos para resolver no judiciário, eu resolvo em questão de semanas no cartório extrajudicial. Podia ser mais barato, né? Então, mas ainda assim é mais barato do que o Poder Judiciário. Porque se eu fizer um inventário que tem o mesmo patrimônio judicialmente e extrajudicialmente, com certeza no extrajudicial ele é mais barato. E aí o meu último ponto é: nada de tudo que eu falei, porque eu pareço aqui a sindicalista dos cartórios. Tem amigo que é dono de cartório? Então, a minha melhor amiga é dona de cartório. Tá explicado. Mas não é por isso que eu tô defendendo. Eu tô defendendo porque, de fato... Opinião isenta nesse programa. Não, eu vejo como algo que ajuda a desafogar o Poder Judiciário. Mas o meu ponto aqui, concordando integralmente com o que o Josualdo falou, nada justifica isso não ser público. Nada justifica não estar submetido às mesmas regras de transparência do que qualquer funcionário público. Porque, como o Mano trouxe, eles são objeto de concurso público. Eles são escolhidos pelo Estado. Eles prestam um serviço para o Estado. Então, a gente precisa dessa transparência. Eu quero saber a sua opinião. Institucionalizando. Só um minutinho, Gustavo. Eu quero saber também a opinião das pessoas que nos acompanham aqui pelo chat, no YouTube. Afinal, o espaço é democrático, né? As pessoas falando assim, na verdade, muita gente querendo saber sobre o Globo de Ouro. A gente vai tratar sobre isso. Calma. Vamos ter um especialista também. Mais adiante aí, muitas pessoas falando sobre essa questão, mas eu quero saber sobre esse tema agora que a gente está tratando aqui, sobre os cartórios. Porque você vai lá, registra a venda de um imóvel. Paga quantos % hoje que está a venda de um imóvel? Fora o imposto, tem que pagar a escritura para o tabelião e depois o registro no cartório de registro de imóveis. E é referente ao valor venal do imóvel, né? Referente ao valor venal. Ou da transação, que for maior. Então, é uma fortuna. Por isso que alguns tiram esse volume de 530 mil, que segundo o Gesualdo não é salário, mas Não é salário, não é o Estado que paga. Aliás, pelo contrário, o Estado recebe muito. E é por isso que fica um círculo vicioso. Não. A arrecadação que o Estado tem em cima disso é tão grande que para o Estado, embora para o cidadão seja fundamental que esses valores caiam, para o Estado não é. E tem uma coisa também, é retido na fonte, diretamente, o imposto de renda à vista, todo mês lá. Não estou defendendo, estou contando a realidade. Mas a realidade que a gente vive é por que de blindar, então, essas informações. Concordo. Isso nada justifica. E nada justifica esse monopólio também. Por que então que a gente não abre isso para que tenha concorrência, para que as pessoas sejam livres para escolher a forma de certificação de um registro de venda de imóvel? Esse tipo de situação é bizarra, é uma herança da burocracia portuguesa no Brasil que nos atrasa, que simplesmente suga recursos do cidadão brasileiro em nome de um carimbo. Isso é inacreditável e torna o Brasil mais pobre. É o cidadão brasileiro que já está sujeito aí aos mais altos tributos do mundo, todas as dificuldades para empreender, para iniciar um negócio. E esse é mais uma punição que o cidadão recebe para poder viver, porque ele depende do cartório para tudo, desde um registro de nascimento até um inventário, uma ata notarial, que é caríssimo, uma ata notarial que é um instrumento importante, né, serve como meio de prova, inclusive criminal ou cível. Hoje uma face de uma folha, de uma ata notarial, custa aí por baixo R$1.000. Isso é inadmissível. Isso aí afasta o acesso à justiça, que é garantido constitucionalmente do cidadão comum.
né? É uma então forma tem de... que ser revisto a tabela. Não, perdão, só para concluir, realmente tem que ser revisto o sistema todo. Nada justifica a falta de transparência, para começar, porque apesar de ser uma atividade híbrida, o dono do cartório não é funcionário público, mas ele também está sujeito às regulações, à publicidade do serviço público, porque também não é uma atividade estritamente privada. E o que precisa ser revisto é esses valores, essa tabela, a obrigatoriedade, o monopólio, em certos casos, para que o cidadão brasileiro, mais uma vez, não tenha que pagar essa conta, além de todos que já tem que pagar. Desculpa. A ata notarial para tornar pública e perene uma prova. Por exemplo, se hoje eu faço uma postagem contra você no Instagram, amanhã eu apaguei, ela sumiu. Então essa prova ela passa a ser falha, dúbia, né? A pessoa vai lá e registra no cartório. Vai no cartório, o titular do cartório, o tabelião, lavra a ata, dizendo que naquele dia, em tal momento, em tal link, havia tal postagem. Essa prova passa a ser perene com fé pública. Então, mas daí... Que é milão. Eu tenho Por uma folha. crítica a isso, porque a gente tem tecnologia o suficiente e o GovBR, ele é um instrumento que tem funcionado muito bem para a gente poder tirar um pouco desse custo para o cidadão. Então, por que, por exemplo, num GovBR da vida, que a gente já tem certificação digital, que a gente já tem assinatura com fé pública, hoje praticamente ninguém quase reconhece firma, porque você tem outros métodos para você conseguir atestar a validade de uma determinada assinatura. Por que a gente, com a tecnologia, com a ciência, não consegue elaborar mais mecanismos como esse? E veja, eu acho que certas coisas realmente a gente nunca vai tirar de um cartório, como o assento de um nascimento. Mas algumas coisas, como essa da ata notarial, que de fato é muito cara e que é muito importante, porque hoje praticamente todas as provas documentais são postagem de rede social, mensagem de WhatsApp, um e-mail, por que a gente não consegue avançar nisso? Mas já tem, eu tenho um aplicativo sobre isso. Por exemplo, para você fazer uma verificação de uma postagem dessa, hoje custa no meio particular R$90. Por exemplo, cartório de protesto. Eu acho isso um absurdo. Você tem hoje um Serasa, um SPC que faz um trabalho muito melhor, com maior abrangência e muito mais barato. Mas aí alguns lugares só aceita, se não tiver registrado no cartório, a gente não pode fazer nada. É isso que acontece no Brasil. Então, é essa questão que a gente... ser vítima da burocracia, né? Tratada como revolta. Ó, tem até a opinião tudo aqui. na lomba do trabalhador, é isso que fica muito triste, né? A opinião do café, ó. É revoltante. Estou tentando corrigir um erro da minha certidão de casamento, estou gastando muito dinheiro, porque preciso da certidão de casamento atualizada da minha mãe, que inclusive é viúva, perdão pela tosse. Mas assim... E são exigências muitas vezes inacreditáveis de documentos, né? Às vezes você já tem identidade CPF, às vezes precisa novamente da certidão de nascimento para resolver questões. Nesse caso, imagine, o cara está precisando da certidão de casamento da mãe, que já é viúva e que tá com erro. E aí... O fim é arrecadar, né, mano? Arrecadar. Perde a validade também, né? Agora que Não, vocês... perde a validade. Você sabia que, por exemplo, eu tenho lá um inventário. Aí eu tenho que tirar todas as matrículas de todos os imóveis de forma atualizada, para ver se não foi vendido e tal. E isso dura 30 dias. Então, se por acaso eu tiver um problema de uma assinatura de uma pessoa que eu não consegui pegar e passar de 30 dias, eu tenho que tirar tudo de novo. Eu vivi essa situação numa herança de uma casa da minha avó, que eu lembrei que perdeu a validade. Então, assim, você fica recorrendo. Pois é, que inclusive foi vendida há muito tempo, eu nem tive participação na herança, mas eu precisava assinar. É umas coisas assim que, de fato, assim, revoltam. E principalmente essa blindagem, porque tudo que é transparente, tudo que é ali, você pode ter acesso às informações, eu acho que não torna qualquer tipo de situação ou informação duvidosa, vamos dizer assim, tratar dessa forma.